Jesus é o nome do Criador, mas isso contraria as Escrituras, pois o nome Jesus é um nome grego-romano. Sabemos que a letra J só veio existir há 5 séculos atrás, e seria impossível o nome do Salvador ser Jesus se em todo o mundo o nome Jesus não é tão conhecido como nós brasileiros imaginamos. Isso veio a nos trazer uma grande vontade de descobrir a verdadeira história do nosso Salvador. O nome Yahushua é hebraico, e essa verdade mostra o que as Escrituras dizem. A salvação vem dos israelitas. E esse nome judeu, ele é interessante, porque ele veio para substituir o nome Israel, as 12 tribos. E lá na frente vocês vão saber por que eu estou batendo tanto nesse nome, nessa palavra judeu, ou judeus, ou judaísmo, que até então existe nas Escrituras, mas colocado por eles. Essa informação nós teremos logo na frente. O Salvador pronunciava sempre pelo nome de as Escrituras. As Escrituras estavam na língua hebraica e o nome do Salvador se chama Yahushua. A língua hebraica ela esteve ativa na terra até enquanto o povo de Israel não tinha sido levado como escravo nas Américas. Uma profecia que se cumpriu de Deuteronômio 28, de Isaías capítulo 20, verso 1 ao 8, e de Levítico capítulo 26. Essas passagens remontam à história do verdadeiro povo hebreu do Antigo Testamento. Então, a partir do momento que eles são levados como escravo, a língua hebraica se perde e ela só será restaurada em Apocalipse capítulo 14, quando os 144.000 cantarem um novo cântico. E esse novo cântico só eles poderão cantar. Após as escrituras terem sido perdidas, se vê então a Septuaginta, que foi traduzida do hebraico para a língua grega por 72 judeus, rabinos, na cidade de Alexandria, no Egito, por volta de 285 a 257 depois do Messias. O nome do Salvador, Iessos, foi usado sinais maçoréticos para construir esse nome. Sabemos que os maçoretas, eles são também uma criação desses judeus, que são os falsos povo de Israel, habitando hoje na terra dos verdadeiros hebreus, enquanto os verdadeiros hebreus estão espalhados por todo o mundo. A história da Septuaginta, nós faremos um vídeo todo especial mostrando para vocês como se deu esse livro. Depois da Septuaginta veio a Vulgata. O Papa Damasus I ordena a São Jerônimo a incumbência da tradução da Septuaginta Vulgata, língua latina, no ano de 382 a 384 depois do Messias. O nome do Salvador na Vulgata está como Iessus Christus, Filho Dei. Então, a Vulgata, que hoje está dentro do Vaticano, com a língua latina. Você pode ver que o latim, que tanto as pessoas falam que é uma língua morta, ela nunca morreu, porque ela é falada exclusivamente dentro do Vaticano e só para o povo do Vaticano. Ali incluído o Papa, sacerdotes e tantos outros clérigos que existem ali para formar essa cúpula do povo do príncipe que há de vir. Então a Vulgata, ela então veio advinda da Septuaginta. A Vulgata que é falada então na língua latina pelo Papa e por tantos outros clérigos que ali se encontram. A Bíblia é algo interessante, ela foi traduzida da Vulgata latina para a Bíblia Sagrada pelo ex-padre João Ferreira de Almeida na língua portuguesa, entre os anos 1681 a 1753 depois do Messias, e veio com o nome do Salvador como Jesus Cristo. Veja que Atos 26:14 diz assim uma passagem: caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque
O pai não falou em grego ou latim com Paulo. Veja que quando a Bíblia ela é escrita no Brasil, ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, foi toda uma armação para poder introduzir o nome Jesus, que tem a mesma letra J de judeu. E aí você analisa que o nome Yahushua, ele foi totalmente ocultado. Os verdadeiros israelitas não tinham como se defender, porque a classe mundial ela foi dividida em gentios, reis e israelitas. O que acontece, amado, é que a ocultação do verdadeiro nome do Salvador, ela tem um fim, ela tem um prazo, ela não vai poder ser ocultada por tanto tempo. Na verdade, o nome Yahushua não foi ocultado em todo lugar do mundo, não. É por isso que esses senhores do mundo estão trabalhando com a televisão, com Hollywood, com toda a mídia, para poder trabalharem para que esse nome esteja oculto o máximo de tempo possível. Aí então você vê a grande confusão de tantos nomes que foram colocados, mas o nome Yahushua é o único nome que é perseguido em todo o mundo e em toda a nação. O nome do Filho está contido no nome do Pai. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. O nome do Pai é Yahu, o nome do Filho, Yahushua. Yahu é o nome do Pai, e Yahushua, que é igual a Pai mais salvação. Shua quer dizer salvação, e Yahu, então, é o nome do Pai. Então, amados, partindo desse princípio, nós, então, temos a grande conclusão desse verdadeiro nome que ainda vai ser muito odiado por muita gente em todo o mundo. Quem eram esses judeus? Esses judeus eram os que estavam pregando o nome do Salvador Yahushua, mas foram impedidos pelo nazismo satânico da ditadura mais perversa de todos os tempos. Eles não querem que você saiba disso. Então, esses judeus aí, na verdade, seriam os israelitas, porque eles também deram o nome do verdadeiro povo de Israel, de judeus. E sabemos que o verdadeiro nome, por enquanto, o que chega mais perto da verdade é Yahudim. Yahudim é um nome que não é falado em nenhuma escritura feita a partir da Septuaginta para cá, porque é a tribo perdida da casa de Israel, aonde esses judeus tiveram que eliminar e ocultar o nome também dessa tribo para pôr o nome da 13ª tribo. A 13ª tribo são os judeus. Então, por aí você vê que quando falamos de Illuminati, ou quando as pessoas falam muito sobre a palavra Illuminati, que são as 13 famílias mais poderosas do mundo, dá a conotação então dessa 13ª tribo, que não é comentada por muitas pessoas que têm trazido a informação desses Illuminatis para a mídia. Então, quando se fala Illuminati, está se falando dos judeus askenazes, que é a tribo, que é o povo do príncipe que há de vir, que se encontra ali no livro de Daniel, no capítulo 9. É bom que o irmão ou a irmã que estiver ouvindo esse estudo, leia todo o capítulo 9 de Daniel, que aí nós vamos entender que o povo do príncipe que há de vir, que muitos conhecem como Illuminatis, nós os identificamos como judeus askenazes, que também não são os últimos não. Eles estão sendo controlados por os seres que estão debaixo da terra, no abismo, na Antártida. Olha o que diz Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Salvador: vai, porque esse é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja que esses reis são o que hoje controla a política, a mídia, o petróleo, a comida que você come, a água que você bebe, a roupa que você veste, o calçado que você calça, enfim, eles controlam todo o sistema estudantil, todo o sistema de saúde. Eles estão em todos os lugares. Esses reis, que são conhecidos como Illuminati, que também são conhecidos como judeus askenazes, os falsos israelitas, que hoje estão ocupando uma terra
chamado Israel, que é a falsa terra de Israel, eles estão atuando realmente em todos os lugares para poder fazer com que o povo venha se emburrecer e não vir a crer nem nas Escrituras e nem no nome do Salvador, que nós conhecemos como Yahushua. Em todas as enciclopédias babilônicas espalhadas no mundo todo, inclusive em muitos dicionários, apontam o Senhor como título dado a Baal. Baal quer dizer o Senhor das moscas. Pesquise no Google ou nas bibliotecas mais perto de você. Se você analisar, Senhor nunca foi o nome do nosso Pai e nem conotação para adjetivo, porque até as pessoas hoje, no nome de a palavra Senhor, se fosse exclusivamente o nosso Criador, nunca chamaríamos nenhuma pessoa de Senhor, e principalmente aqueles que nós chamamos de senhores do mundo. Então essa palavra, que seria exclusivamente para o Criador, não pode ser aplicada para Yahu, que é o Pai, porque o nosso Criador, o nome tremendo, está acima de todos os nomes. E por isso Baal é Senhor e não pode ser título dado ao nosso Salvador. Foi no início de 1947 que o pastor Adam encontrou na Gruta do Mar Morto vasos que continham 7 antiquíssimos pergaminhos. Este acontecimento deu lugar à mais sensacional descoberta no campo da arqueologia bíblica. Esse assunto a Globo não divulga e nem a mídia paralela. Por que será? Você veja então, por isso que o povo judeu teve que ser criado em 1948, porque a verdade estava vindo à tona em 1947. Por isso que hoje existe Israel, também Israel, e que fala uma falsa língua hebraica chamada Yiddish. Eu sou Edson Romualdo, do canal Últimos Dias, e estou aqui repartindo o pão com você a serviço da verdade.